Bom, pessoal, essa videoaula vai mostrar a configuração e criação de um projeto Java Web com Hibernate. E além dessa configuração e criação, vai mostrar também fazer um mapeamento simples de uma entidade e salvar isso no banco. A videoaula, o conteúdo é esse. Vamos lá. Primeiro, antes mesmo de criar o projeto aqui, vamos criar um banco de dados aí. Aqui eu estou usando MySQL Server. Vou chamar o banco de teste. Pronto, criei só o banco. As tabelas a gente vai usar a gente vai pedir ao Hibernate configurá-lo para que ele gere as tabelas, atualize o banco, né, conforme as nossas entidades. Então eu não criei nenhuma tabela, só criei o banco. Se eu vir aqui em novo projeto no NetBeans, escolher Java Web e aplicação web, aqui eu estou rodando os projetos web em um servidor Glassfish. E aqui eu seleciono Hibernate na versão que o NetBeans já traz aqui as bibliotecas 431. Bom, quando você seleciona essa opção aqui, ele te pede mais algumas configurações. Uma delas é a conexão com o banco de dados. Vou clicar aqui em nova conexão de banco de dados, selecionar o drive, no caso, como o banco é MySQL, vou selecionar um conector MySQL. E aqui nessa próxima tela, nesse assistente, eu defino qual banco eu vou acessar, qual usuário e qual senha. E o banco de dados eu chamei de teste. Bom, a gente pode clicar em testar a conexão aqui para confirmar se o acesso foi bem sucedido. Ele te dá uma mensagem. Bom, aqui eu vou clicar em próximo aqui e finalizar. Bom, agora quando eu finalizar o projeto aqui, o NetBeans vai criar toda a estrutura do projeto, um projeto web, e vai adicionar dentro desse projeto as bibliotecas do Hibernate. Além disso, ele vai criar o arquivo Hibernate config XML. Então, se vocês vierem aqui em pacotes de código-fonte, vai ter um arquivo chamado Hibernate config aqui, que tem um monte de configuração, um monte de propriedades aqui em relação à conexão com o banco. Qual que é o banco, qual que é o host, em qual porta, o usuário, a senha, qual driver que está usando, enfim, tem um monte de configuração. Em alguns momentos o NetBeans não gera essas configurações, ou seja, gera o arquivo em branco. Aí vocês têm que adicionar essas configurações. Vamos ver aqui o código-fonte, ele é um arquivo XML. Essa tag está sendo adicionada aqui no arquivo Hibernate cfg.xml, ou seja, essa tag de nome hibernate.hbm2ddl auto, ela vai definir uma estratégia de atualização com o banco de dados. Aqui nos valores possíveis, são 4 valores: create, create drop, update e validate. Sendo que o validate não faz nenhuma alteração no banco, simplesmente valida se o seu mapeamento está de acordo com o banco e vice-versa. O update, que é o que a gente vai usar aqui, vai atualizar o modelo, ou seja, se eu fizer um mapeamento aqui de uma entidade nova e essa entidade não estiver no banco de dados como uma tabela, o próprio Hibernate vai pegar e vai criar essa tabela lá, então ele vai atualizar. Mesma coisa se tiver um atributo na minha entidade, é uma entidade que já existe no banco, mas é um atributo novo, então ele vai criar esse atributo lá. Esse update, né, vai atualizar o nosso banco conforme o mapeamento que a gente faz aqui. Essa estratégia primeira, create, ela cria o banco, então a gente não precisaria ter criado o banco, o passo inicial que a gente fez. E só isso, mas ela não atualiza. Create drop
a cada vez que você executa, ele cria o banco, né? Primeiro deleta, depois cria e faz isso. O que não é tão interessante porque você pode perder os dados, né? Depende de cada um com o seu uso aí, mas hoje nós vamos usar a estratégia update. Bom, além dessa configuração que foi realizada aqui, a gente vai criar um arquivo, né, de configuração chamado unidade de persistência. Então, se você vir no projeto, botão direito novo, outros, procurar pela categoria persistência, daí unidade de persistência, e clicar em próximo, ele te pede um nome, e já sugere aqui o nome do projeto mais as iniciais, né? Persistência e 1. E te pergunta quem que é o provedor, ou seja, qual tecnologia que vai fazer a persistência, né? Que vai implementar essa especificação. Bom, aí vamos escolher Hibernate. Ele te pede uma origem de dados, né? Uma fonte de dados, data source. E aí nós vamos criar uma nova fonte de dados. Te pede um nome. Vamos colocar aqui Hibernate Video. E te pergunta qual conexão com o banco de dados. A gente já criou a conexão no início, na criação e configuração do projeto. Então aqui é só selecionar a mesma configuração. Então, ok. Bom, além disso, ela ainda te dá essa opção de estratégia, né, de geração de tabelas, você vai criar, eliminar e criar, e nenhuma. Mas a gente vai colocar nenhuma aqui, porque a gente já definiu que o Hibernate é quem vai configurar, manter o modelo atualizado, né, através daquela propriedade HBM2. Bom, então nenhuma, finalizar. Bom, é um arquivo XML também, persistência. E, bom, essa é a estrutura do arquivo. Essa propriedade aqui de provedor não existe na versão 4.3 do Hibernate. Então, vocês têm que mudar isso aqui para jpa.hibernate persistence provider. É que quando você adiciona esse arquivo, ele te adiciona as bibliotecas do Hibernate novamente. Então, ele duplica as bibliotecas aqui. Isso quem fez foi o NetBeans. Então é interessante a gente vir aqui em propriedades e remover essa duplicação. Propriedades, bibliotecas, você vai ver que tem duas bibliotecas de Hibernate aqui na mesma versão. Eu vou remover uma delas. Além disso, nesse projeto aqui, para funcionar certinho, falta uma biblioteca chamada Jandex. Então, vocês vão ter que adicionar, quem não tiver biblioteca, só jogar o nome dela no Google, é simples de achar. Mas eu vou adicionar aqui jar ou pasta. E tem aqui Jandex na versão 2.0.0. Bom, só isso, ok. Isso eu removi as duplicações e adicionei a Jandex. Vamos criar agora uma entidade mesmo, ou seja, uma classe. Vamos chamar essa classe de contato. Vamos definir que ela fica no pacote br.com.empresa.entidade. Finalizar. Bom, e vamos escrever os atributos dessa entidade, contato. Digamos que eu quero que ela tenha um ID, esse contato tem um ID, esse contato também vai ter um nome, e esse contato vai ter um e-mail. Pronto. Vamos gerar os getters e setters aqui. E vamos agora anotar essa entidade para que o Hibernate funcione, né? O Hibernate entenda que essa classe é uma entidade, ou seja, é uma tabela que tem que estar representada no banco. Como que se faz isso? Através da anotação entity. Além disso, a gente vai anotar qual atributo
é o identificador dessa entidade. Isso se faz a partir da anotação @id. E eu quero que seja um ID de valor gerado, né? Então, se vocês utilizarem a anotação generated value, o próprio Hibernate vai cuidar de criar essa tabela com esse ID autogerado. Beleza? Bom, nosso mapeamento é esse. Isso já vai funcionar. Bom, agora a gente tem que criar, além da entidade, classe que vai no banco e faz a persistência de fato da informação. Salva esse contato, lista os contatos, deleta. Nessa videoaula a gente só vai salvar. Mas aí antes de criar esse arquivo, o próprio NetBeans nos dá uma opção de criar um utilitário de Hibernate. Então aqui em novo, categorias Hibernate, tem um Hibernate útil. Eu costumo deixar esse nome Hibernate útil mesmo no pacote de útil, exatamente. Bom, o que esse arquivo faz? Ele nos gera uma fábrica de sessões. A gente vai precisar dessas sessões para fazer os acessos, né, os comandos no banco de dados. Bom, não vou mudar nada nele, deixar aqui, fechá-lo. E agora sim vou criar uma classe Java, que eu vou chamar de contato DAO, que é quem vai no banco salvar o nosso contato. Eu vou usar um pacote chamado DAO. É uma classe bem branca. E aí vamos criar um método aqui chamado public void salvar, que recebe um contato e aí a gente vai primeiro criar um objeto de sessão, né? E aí que entra a ideia do Hibernate útil para nos dar uma sessão de Hibernate. Aqui tem que importar session. A gente tem que iniciar, né, falar para o Hibernate para iniciar uma transação. E agora a gente faz o comando de fato. Como a gente quer salvar, existe o método persist, que vai persistir um objeto de alguma entidade. Bom, tá aí. Além disso, a gente tem que fazer um commit dessa transação. Pronto, a gente commitou. Fora isso, a gente tem que encerrar essa sessão. Primeiro liberar o que ela usou de memória e depois fechar, close. Pronto. Esse é o nosso método salvar. O que nós estamos fazendo aqui na primeira linha? Abre uma sessão. Cria e abre uma sessão. Inicia uma transação. Realiza a operação salvar. Comita, né, a transação. Libera a memória. Fecha a sessão. É isso que nós estamos fazendo. Bom, pronto. Antes de prosseguir, a gente tem que mapear também a entidade que foi criada, né? No caso, contato, lá no arquivo do Hibernate CFG. Está até aberto aqui, mas só lembrando, ele fica aqui no pacote padrão. Bom, como que se faz isso? Existe uma tag chamada mapping aqui dentro do arquivo de configuração do Hibernate. E aí simplesmente você fala qual classe que você está mapeando. No caso, você passa o caminho completo.
Bom, pessoal, então é isso. Com essas configurações e essas classes criadas, a gente já consegue salvar um usuário. Vamos testar isso através de um servlet. Como assim? Vamos dar um botão direito aqui em pacote código-fonte, novo servlet. Vamos chamar de adiciona contato servlet. E o pacote eu vou colocar dentro de servlet. Muito bem, podemos finalizar. Quando a gente cria o servlet através desse gerador de servlet do NetBeans, ele já gera um servlet com os comentários. Eu vou limpar tudo que tem aqui dentro da classe e vou fazer simplesmente uma sobrescrita do método service, esse primeiro método que tem o HTTP Servlet Request como parâmetro. Bom, aqui dentro nós vamos testar de fato se nossa camada de persistência está funcionando ou não. Como que nós vamos fazer isso? Vamos pegar parâmetros. Que parâmetros são esses? Que nós vamos desenvolver na tela no HTML. Vamos chamar de nome e vamos chamar de e-mail. Então nós vamos ter uma tela HTML com dois campos lá, um nome e um e-mail. Vamos criar um novo contato e vamos definir nesse contato bom, agora a gente tem um contato preenchido e aí falta salvá-lo. Como que salva? Através da classe que a gente criou do contato DAO. A gente instancia essa nova classe aí e chama o método salvar passando o contato que acabou de ser criado. Tá vendo? Contato. Pronto, é isso. O último passo agora é criar esses dois campos nome e e-mail lá no arquivo XML. A gente pode ainda no final aqui dar uma mensagem salvo com sucesso. Contato salvo com sucesso. Bom, no projeto que foi criado, o NetBeans já criou um arquivo chamado index.html, que é o arquivo que vai ser aberto quando você, por padrão, quando você executar esse programa sobre um servidor, que no caso é o Glassfish. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um for e aqui dentro eu vou criar os dois campos lá. Primeiro eu estou criando um label aqui, nome, e vou criar um e-mail. Depois eu crio um input do tipo texto, cujo name tem que ser a mesma informação aqui que eu peguei no parâmetro, ou seja, qual a informação que eu coloquei no parâmetro? Nome. Então tem que vir e ter a mesma coisa aqui idêntico, senão não funciona. Além disso, eu vou ter um também para e-mail, confirmando se eu tenho a mesma informação. Vou pegar aqui e copiar para não ter erro. Vou lá. E tem que ter um input do tipo submissão, né? Que vai fazer o que? Pegar e acessar a ação desse método, desse formulário. Em ação aqui, vocês têm que definir, aí já é servlet, né? Exatamente essa URL do servlet. Se vocês voltarem aqui no Glassfish,
vocês vão ver que da hora que a gente clicou lá em enviar, ele fez um monte de operações aqui, inclusive a criação da tabela contato. Ele verificou aqui que não existia a tabela contato, né, que representaria a nossa entidade contato, e daí atualizou o esquema, né, o banco de dados. Tem toda uma configuração aqui. Tento voltar aqui, vai ver a mensagem lá, contato salvo com sucesso.